no presente a trabalhar. Vamos buscar no Evangelho nossa libertação. Ó Brasil, pátria amada do nosso coração. Bom dia, meninos da madrugada. Que bom estarmos aqui de novo. Sejam todos bem-vindos. Que bom contarmos com as vibrações de cada um para o nosso amado Brasil. Nunca precisamos tanto, né? Apesar de que não só o Brasil precisa, mas todo o nosso planeta Terra. Mas especialmente agora, onde a situação política está delicada, nós vamos orar, vamos pedir a Jesus muitas bênçãos, muita paz, que as falanges do bem, as falanges celestes, possam derramar sobre nossa nação, nossa pátria, bálsamos suavizantes, perfumados, iluminados, para consolar, confortar todos nós, nas nossas dúvidas, nas nossas indagações, nos nossos desesperos. Vamos pedindo a Jesus, nosso mestre amado, a Ismael, o protetor da nossa pátria, que nos envolva a todos nesse momento. E nós que estamos aqui em prece, que fomos convidados, chamados, aceitamos o convite, nos entreguemos agora de todo o coração, vibrando, buscando na nossa mente os quadros mentais que precisamos alcançar para direcionarmos as nossas preces. Vamos pedindo a Jesus, o nosso divino mestre, que dele sabemos que a luz emanada é fortíssima. Vamos pedir a esse divino mestre que conduza o nosso povo e que ao mesmo tempo nos proteja, que os braços de Jesus possam nos acolher, nos abraçar. Nós podemos sentir a presença de Jesus nesse momento, no nosso Brasil querido. Nós podemos perceber os olhos de Jesus a nos observar e observar tudo que ocorre. Mas também podemos observar as mãos de Jesus deitadas sobre a nossa terra, emanando os fluidos mais puros, mais ricos, mais benéficos que podem existir. E nós também sentimos o amor de Jesus nos rodeando e nos iluminando. Jesus sempre nos mostra o caminho, sempre nos mostra as portas que devemos abrir, as portas pelas quais deveremos passar. Jesus é o pastor de todos os homens, Filho de Deus, nosso irmão. Que Ele olhe por nós e por nosso bendito Brasil. Que assim seja. Bom dia, meninada da madrugada. Olha nós aqui de novo, nessa terça-feira, iniciando o mês de novembro, dia 1º de novembro. Que alegria, mais uma oportunidade de estarmos juntos nesse ofício santo, nesse sacro ofício, neste sacrifício. As leis divinas são perfeitas em seus objetivos de nos fazer gravitar
para Deus. Cada existência nossa no corpo físico é uma oportunidade bendita de aprendizado e de crescimento. Nesta escola chamada Terra, nós estagiamos em todos os continentes, dentro do seio das várias raças, experimentando os mais variados costumes sociais. Quando nascemos dentro de um lar brasileiro, aprendemos as lições de vida que o Brasil nos propicia. Temos liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade no vestir, na escolha da profissão. Aprendemos a ser solidários, a ser um povo gentil, alegre, vivendo num país banhado pelo oceano e ensolarado quase o ano inteiro. Numa outra reencarnação, as leis divinas nos conduzem a outro país para que aprendamos novas lições. E aí, nascemos em algum país da Europa, onde o sol se esconde boa parte do ano. Teremos que conviver com o frio intenso e com os dias cinzentos por vários meses. Aprenderemos a cultivar outros valores, outras maneiras de viver, outro jeito de ser. E as leis nos direcionam a um país árabe. Aprenderemos a conviver com uma cultura bem diferente, com a pouca liberdade da mulher, com a rigidez na educação dos filhos, com as várias restrições e costumes característicos. Depois, iremos estagiar no Japão, na Índia, na África, e aprenderemos a amar outras tantas pátrias, outras tantas raças, outros tantos irmãos sem humanidade. Desenvolveremos nossa capacidade de amar num lar norte-americano, num lar russo, numa família iraquiana, num lar australiano. Passaremos por momentos de dor e alegria e abriremos em nossos corações um espaço para o amor que abrange todos os povos. É por essa razão que muitos alemães sentem grande afeto pelo Brasil, pelo povo brasileiro. É por essa razão que muitos árabes e japoneses nutrem amor por nossa pátria. Não é por outro motivo que muitos brasileiros guardam especial carinho pelo povo africano, alemão, russo e por outros tantos povos. E é assim que vamos estendendo os nossos laços de afeto pela humanidade inteira. É assim que quando alguma tragédia acontece num desses países em que já vivemos, nós sentimos como se fosse com o nosso próprio país. Quando vemos as guerras cruéis infelicitando os povos distantes, nossos corações se entristecem como se fosse com o nosso próprio povo. Dessa forma, estagiando ora aqui, ora ali, vamos aprendendo todas as lições e retendo o que há de melhor para a nossa evolução, como espíritos imortais que somos. Chegará o dia em que o nosso amor abrangerá a humanidade inteira, independente de raça, de posição social ou de religião. E nesse dia não haverá mais guerras nem disputas, e a verdadeira fraternidade será uma realidade entre todos os povos. Não haverá mais a subjugação do mais fraco pelo mais forte, e todas as nações serão solidárias. É assim que Deus governa os mundos, e a reencarnação é a prova do amor divino pelos seus filhos, conduzidos ao palco da terra tantas vezes quantas sejam necessárias. É assim que, estagiando no seio de todos os povos, aprenderemos a amar sem distinção a raça humana. Nesta imensa escola chamada Terra, há alunos em diferentes estágios de aprendizado. Alguns já aprenderam as lições básicas do respeito à vida e ao semelhante. Outros ainda estão por aprender o beabá da fraternidade. Mas muitos já estão ensinando, por meio do próprio exemplo, o amor incondicional que um dia será a tônica dessa escola chamada Terra. Isso aí. Vamos nos conhecendo, nos confraternizando e vivendo
uns pelos outros, auxiliando uns pelos outros. E nós sabemos que a grande missão do Brasil é a espiritualização dos povos. Então essa irmandade vai nos aproximando para que fiquemos férteis para essa espiritualização. Com certeza não tardará esse dia em que nós nos uniremos todos pelo bem comum e que as trevas se renderão com certeza à luz, pois vão perceber o quanto é melhor estar debaixo da luz. E nós sabemos que Deus escuta a nossa voz, o nosso sonho, o nosso desejo. Nós sabemos que Ele escuta o nosso coração, porque o tempo todo, 24 horas por dia, nós estamos emitindo pensamentos e sentimentos, e nada escapa às inteligências superiores. Os nossos desejos mais secretos, os nossos segredos, tudo é revelado para a espiritualidade superior. E quantas vezes, nós nos sentimos totalmente desalinhados, perdidos, desconsolados. Hoje, até uma pessoa disse que deixou de acreditar em tudo e entendeu por que existe tanto ateu no mundo, Na verdade, eu penso que não exista ninguém que não acredite em algo superior, porque é muito óbvio, que nós não somos capazes de criar o que temos aqui. Então, claro que existe algo superior a nós, Então, nós não podemos nos abater com as frustrações dos nossos iguais, porque nós aqui somos todos irmãos, e se não temos nenhum perfeito, não podemos exigir essa perfeição. E mesmo assim, um pouco perdidos, a gente está sempre rogando a Deus para abençoar as nossas escolhas e os nossos caminhos. E a gente pede também a Deus que ponha luz, que traga essa luz para os nossos corações, nos fortalecendo nesses dias mais difíceis, nesses dias onde a gente cai, onde a gente pensa que as pedras todas estão sobre nós. Nós pedimos a Deus para nos fortalecer, pois não podemos deixar que a esperança morra. Nós não podemos deixar a tristeza ser maior do que a luz, ser maior do que o amor. A luz sempre se fará presente. E nós pedimos a Deus que desperte em nós o amor que Ele mesmo colocou nos nossos corações. E esse amor possa abençoar a todos os que se encontram perdidos, desiludidos e em sofrimento. Neste momento, Senhor, nós estamos com os corações doloridos. Nós estamos, alguns, desesperados. Nós percebemos que o Brasil chora, o Brasil sente dor. E nós vos pedimos, Senhor, muita paz e muito amor, pedindo ao Senhor que derrame tua luz sobre a nossa dor. A busca da liberdade sempre foi uma constante na história da raça humana. Ela compõe o conjunto dos elementos que habitualmente se imagina sejam necessários ao bem-estar das criaturas. Parece de pouca serventia possuir alguns bens, da espécie que sejam, sem a liberdade de desfrutá-los. Para ser livre, muitas vezes o homem trilhou caminhos tortuosos. A maioria das revoluções foi levada a efeito
sob o pretexto de livrar os povos de tiranos que os subjugavam. Contudo, tão logo instaurado o novo regime, os revolucionários geralmente trataram de impedir com violência quaisquer manifestações contrárias às suas ideias. Em nome da conquista e preservação da liberdade coletiva, muitas atrocidades foram cometidas. No mundo atual, com os valores em constante mutação, ser livre persiste como uma meta a ser atingida. Mas resta saber se o que o ser humano está vivendo realmente possui o condão de libertá-lo. Com frequência, ouve-se que determinado homem ou mulher é liberado. Mas, curiosamente, isso não tem o sentido de que a pessoa em questão livrou-se de uma enfermidade, de um vício, ou então pagou uma dívida. Não se trata, em geral, de alguém alforriado de uma situação penosa à custa de esforço, trabalho e talento. O vocábulo costuma referir-se antes à perda da vergonha e do pudor, à deserção de compromissos assumidos. Ser livre, nesse contexto, possui o estranho significado de vivência desequilibrada da sexualidade e do cultivo de vícios que podem destruir a saúde física, mental e emocional. Ocorre que afrontar a sociedade sem qualquer finalidade superior não possui o condão de libertar ninguém. Chafurdar em vícios e desatinos também está longe de ser conduta libertadora. Em um mundo massificado, é compreensível as pessoas desejarem distinguir-se de algum modo. Contudo, há maneiras muito mais nobres de conseguir isso que pela adoção de comportamentos exóticos e chocantes mais estéreis. Por exemplo, a prática das virtudes cristãs, como a caridade, a humildade e a pureza, é sempre um fator de distinção. Por mais que seja dúbio o significado da expressão liberdade, ela com certeza não se identifica com a adoção de hábitos que conduzem à doença. Jesus afirmou que o conhecimento da verdade nos libertaria. De fato, uma compreensão mais aprofundada das leis da vida, ao despir o homem de suas ilusões, livra-o da mesquinhez, do egoísmo e do orgulho. Com esses vícios, são os que tornam mais penosa a convivência na terra. Sua ausência implicaria em imediato acréscimo de bem-estar para todos. Tendo em vista que a árvore se identifica pelos seus frutos, a liberdade sobre esse prisma é algo muito desejável. Assim, ao buscar sua liberação, reflita sobre o que ela significa. Não confunda liberdade com libertinagem, nem felicidade com deserção do dever. No convívio familiar ou social, é impossível ser totalmente livre. Os seus direitos terminam onde começam os direitos do seu próximo. A completa libertação possível é a das paixões, dos instintos inferiores que tanto infelicitam a humanidade. Ao traçar as metas de sua vida, busque antes libertar-se da dor e do desequilíbrio. Para tal, um padrão de conduta reto e equilibrado, marcado pelo bom senso, sempre será o melhor roteiro. Pensemos nisso. Sim, pensemos nisso e na poderosa força que rege nossas vidas e tudo que existe. Vamos então pedindo a Jesus para guiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos passos, nos ensinando a fazer as melhores escolhas. Nós possamos vencer os nossos desafios, os nossos defeitos, para buscando o conhecimento, aprender a virtude de amar especialmente. E nós te pedimos, ó Cristo, que com essa sua força enorme, tamanha, que o Senhor nos ajude a derrubar as barreiras que se apresentarem na nossa vida, com nosso esforço próprio, com amor, com valentia. E nós te pedimos, Pai amigo, que sustenta a nossa vida, que nos dê aquela certeza de um dia podermos todos nos irmanarmos, nos confraternizarmos em oração comum, em desejo comum, em vida comum,
vendo-te, Senhor, nos olhos dos aflitos, dos que choram, vendo-te, Senhor, em todas as coisas. Nós vos pedimos, ó Pai, que eleve nossa alma às alturas infinitas, que nos ajude a nos tornarmos perfeitos e que jamais nos esqueçamos que o Senhor é conosco. Olha o Brasil, Senhor, olha a nossa terra, olha o nosso povo, sara a nossa terra. Abençoa esses dias especialmente e guarda o nosso presidente com o teu amor e o teu carinho, Senhor. Observa também as trevas, abençoa as trevas também. Desmancha-se um grande conluio de não sabemos quantos anos, quantos milênios. E nós sabemos que o Senhor pode abençoar e iluminar, pois também são nossos irmãos, aqueles que hoje estão nas trevas, iludidos e enganados, comandados e escravizados. Que a tua luz seja para todos nós, Senhor. Muito obrigada por essa madrugada, por esse dia que se inicia, pois às 3 horas da manhã é a hora que o dia começa. Que nós possamos ter um dia feliz, que possamos vibrar, meus irmãos, vibrar sempre o positivo, pois o universo só reconhece o positivo. E o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Bom dia, meus queridos, um beijo e fiquem com Deus. Bom dia, meninada da madrugada, nessa manhã, 3 horas e praticamente 24 minutos dessa terça-feira, 1º de novembro de 2022. Segue fazendo bem. Deus te guarda e te inspira. Quem mais caminha à frente é sempre quem mais serve. Pedra, lama, espinheiro, quem trabalha prossegue. Alguém busca entravar-te? Continua servindo. A luz dissolve as trevas. Segue e confia em Deus. Haja o que houver à noite, ninguém prende a madrugada. Bom dia!